Vou ler primeiro e-mail aqui, a heroína do transporte público. Rafael, você fez o seu trabalho de colocar títulos nos e-mails? Não, eu não fiz, mas esse ela mesma colocou. Ah, então tá. Olha só. Então, e ficou bom, né? Heroína do transporte público. É heroína porque ela é super valente ou é a droga mesmo? Vamos descobrir. É o e-mail da Caroline Rodrigues. Boa tarde, irmãos Mafra, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo novo podcast que tem animado o meu caminho até o trabalho. É um prazer. De nada. Vejo que finalmente posso ter a chance de compartilhar com o mundo as histórias bizarras que já vivenciei dentro do transporte público. Meu nome é Carol, tenho 25 anos e, fazendo algumas contas por alto, nos últimos 14 anos estive dentro de um ônibus por cerca de 5.055 horas, que é um número cabalístico. Que além de tudo... Ela fez por cima essa conta? Parece que foi muito preciso, né? Parece bem específica. E sem contar que o número é cabalístico, né? O que dá uma média de 210 dias da minha vida compartilhando momentos com pessoas desconhecidas. Dado desatualizado desde março, quando fiz essa conta. Obrigado pela precisão. Toda vez que ela chega em casa, ela vai no Excel e tabula as horas que ela fica no ônibus, é isso, né? Isso. Andar de ônibus é uma coisa que quase faz parte da minha personalidade. Foi tema do meu TCC e hoje é uma página do Facebook. Segue o link. facebook.com/heroína do transporte público. Olha aí. Ela não mandou o link pro TCC dela? Carol, manda o seu TCC pro Danilo que ele quer avaliar. Bom, não vim aqui fazer jabá, vamos ao que interessa. Ao longo desses 14 anos, tantas coisas aconteceram. Tive um amor platônico no busão, que só teve fim quando descobri que o cara também se chamava Carol. Putz, mas isso é incrível! Seria muito mais legal. Você devia ter, ido muito mais fundo. Já pensou receber o convite de casamento dos dois? Carol e Carol. Com K. O único problema era se ele se chamava Carol Wojtyla e era Papa. Ia ser muito estranho se ela estivesse andando com Carol Wojtyla no ônibus. Não era o Papamóvel? Não, e vocês sabem que esse negócio de ter o mesmo nome, teve um governador de Goiás que ele tinha o mesmo nome da esposa. Ele se chamava Iris Rezende e a esposa também se chamava Iris. Rezende. Aí ficou Iris Rezende também. Você devia ter ido atrás do Carol, você deixou de encontrar a sua alma gêmea. Eu acho que isso deve acontecer com casais gays, né? Deve ser até meio awkward. Qual é o seu nome? Guilherme. E você? Guilherme também. Né? Deve ser... Casais héteros devem ter menos esse problema. Se você é ouvinte, se você é gay e tem o mesmo nome do seu namorado ou namorada, manda uma carta pra gente contando como é a vida. A gente lê aqui. cartas@gugacast.com. Posso continuar a história da Carol? A gente não vai acabar nunca. Vamos embora. Então, como eu disse, ela tinha um amor platônico no busão, que acabou quando ela se chamava Carol. Vi uma mulher pagar passagem para uma melancia. Vi freiras benzendo as pessoas. Vi a cobradora pedir pro motorista parar o ônibus para ela comprar um sapato. Sim, ela desceu, escolheu, esperou o vendedor ir buscar o número dela, experimentou, comprou, pagou e voltou pro ônibus como se nada tivesse acontecido. Não é possível, não é possível. Eu já vi acontecendo totalmente do cobrador descer e comprar um lanche pro motorista, isso eu já vi. Mas de comprar um sapato... entrar na fila da lotérica, né, no dia da Mega Sena. Pagar as contas, né, tipo... Para aí que eu preciso pagar as contas. Mas a melhor de todas foi a que escolhi pra contar pra vocês. Uma história que foi ilustrada pelo meu amigo Arthur Cardoso. Envio em anexo, as cenas podem ser chocantes e pode conter spoiler. Vamos publicar a imagem depois lá no blog. Aconteceu quando eu estava indo trabalhar uns 3 anos atrás. Era um dia normal e eu fazia o trajeto de rotina Contagem em Belo Horizonte. O ônibus estava bem vazio e eu estava sentada quase no fundo, naqueles bancos mais altos. Pude ver de camarote quando uma mulher entrou no ônibus com uma criança de aproximadamente 2 anos no colo. A confusão começou 5 segundos depois da mulher entrar. Me interessei que até pausei o podcast que eu via. Foi difícil entender o que estava acontecendo, era tanta gritaria. A mulher dizia que era um absurdo o motorista não ter esperado que ela se sentasse com a criança, que ele acelerou o ônibus fazendo com que elas quase caíssem. É um absurdo mesmo. E foi assim, a mesma ladainha aos berros por quase 20 minutos e o motorista calado, apenas ouvindo. Já estava quase 20 minutos. Já estava quase chegando no meu ponto e eu estava desistindo de acompanhar o barraco, que até então era só um barraco mesmo. Nunca imaginei presenciar algo do tipo na minha vida. A mulher se levantou segurando a criança em um braço e com a outra mão, ela tirou o peito de dentro da blusa para esguichar leite no motorista. Sim,
Sim, amigos, a mulher esguichou seu próprio leite no pobre motorista e no cobrador. Não contei quantas esguichadas foram, mas aquele momento parecia não ter fim. O que mais me impressionou é que ninguém dizia nada. Era muito surreal, os poucos passageiros sem acreditar e as vítimas cobertas de leite materno não se defendiam e nem diziam nada. Imagina a cara do cobrador lá tomando uma leitada na cara e parado assim, olhando pra frente. Não é possível. E tem que mudar a placa, né? Em vez de fale com o motorista somente o necessário, tem esguiche no motorista somente o necessário. Eu fico feliz que ela jogou leite e não jogou a criança, né? Porque... Imagina a cena, cara, dela apontando os seios como se fossem metralhadoras. Porque eram dois, né? E ela atirou nos dois ao mesmo tempo. Será que ela tinha uma boa mira? Não, será que ela treinava sim. em casa? Aparentemente sim, né? Pelo que ela tá contando. Eles ficaram cobertos de leite materno. E é impressionante, porque sai pouquinho, né? Vocês já viram? Assim, é bem fininho. A maluquice só teve fim quando, no ponto seguinte, algumas pessoas começaram a entrar e a moça aproveitou pra descer. Ninguém falou mais nada e meu ponto era o próximo. Abandonei aquela cena e até hoje não entendo muito o que aconteceu e em que momento a mulher achou que era uma boa usar os seus peitos como arma. Ótima história, Carol. Obrigado. A gente vai seguir sua página. Eu não vou conseguir tirar essa história da minha cabeça tão cedo. Ela estragou os ônibus pra mim. Eu vou entrar em todo ônibus esperando ter uma guerra de leite em algum momento. Guerra de leite é muito bom. Ou se a gente tem alguém da produtora Brasileirinhas ouvindo a gente, tá aqui uma ideia. Deve ter algum nicho, né? Então. Rafael, você lê o próximo aí? Lê o próximo. Priscila, a rainha de Uberlândia. Esse daqui eu já dei o nome. Olá, Guga e Rafael. Me chamo... Opa, corta aí, Cláudio. Ele pediu pra dar um nome fictício. Você chamou o Caio de nome Cláudio? Fictício. Eu chamei? Aham. Então eu dei o nome fictício pro Caio e não pro cara que escreveu. Nome fictício. Que nome que a gente vai dar pra ele? Tem que ter força nominal. Adolfo. Não existe mais Adolfo, né? É um nome que mesmo. Deixou de existir, né? Pra todos os Adolfos que estiverem ouvindo, um abraço. Me chamo Adolfo, tenho 29 anos, sou empresário e moro em Rondonópolis, Mato Grosso. Em 2002, eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio e minha escola organizou uma viagem para Uberlândia, onde os alunos interessados em estudar na Universidade Federal de Uberlândia poderiam fazer um tipo de processo seletivo seriado, onde teoricamente é mais fácil do que o vestibular para o ingresso na academia. Eu nem pensava em estudar em Uberlândia, mas como tinha 15 anos e nenhum juízo, me agradou a ideia de viajar com os meus amigos para outro estado, apenas com a supervisão de um professor, que na ocasião acabou sendo o diretor da nossa escola, que a gente vai chamar aqui de diretor Skinner. A viagem seguiu bem tranquila até Uberlândia. Bagunçamos no ônibus, como era de se esperar, não deixamos ninguém dormir e ficávamos cantando e fazendo piadas durante todos os 830 quilômetros que separam as duas cidades. Cara, que inferno! Prefiro a morte. 830 quilômetros entre Rondonópolis e Uberlândia. Delicioso. Maravilhoso. Chegamos no nosso destino e o combinado foi de que iríamos para o shopping e às 21 horas para um restaurante, e depois disso dormir para fazer a prova no outro dia. Durante o jantar, após o passeio no shopping, a primeira bizarrice. Éramos todos adolescentes na faixa de 14 e 15 anos e o diretor ignorou completamente que estávamos pedindo guaraná com conhaque, a dose mais barata daquela birosca. Nossa. Guaraná com conhaque, veja bem. Na noite anterior à prova. Olha, é um drink interessante. Parece uma super boa ideia, né? Super. Mas você ele viaja 800 quilômetros e depois toma Guaraná com conhaque pra fazer uma prova no dia seguinte. E esse conhaque aí deve ser presidente. Bom, ele fala aqui, no fim deu tudo certo, porque quase não tínhamos dinheiro mesmo, então bebemos pouco. É sempre uma solução. Ao voltar a Rondonópolis, nosso ônibus foi interceptado por ladrões na divisa de Goiás e Minas. Foi uma merda, pois estávamos começando a viagem de volta e estávamos todos sem dinheiro e sem comida. Paramos numa cidadezinha que parecia uma vila que não vou lembrar o nome. Explicamos nossa situação para uma mulher que era dona de uma padaria e elas nos deu um salgado e uma coca para cada um. Uma atitude muito bacana para uma pessoa que aparentava realmente ser bem humilde. Que legal. Que fofa. E ela comprova a teoria do Gustavo de que existe almoço grátis. Olha aí, de novo, tá comprovado, não ganhou nada em troca. A história tem vários detalhes que a deixariam mais interessante, mas eu quero focar no segundo capítulo dessa saga para que não fique tão extenso. Chegou 2003 e dessa vez deveríamos voltar a Uberlândia para a segunda etapa do PAAI. Por causa dos assaltos, vários alunos desistiram de continuar o processo, então no segundo ano fomos em um grupo mais enxuto, de 35 alunos. Pô, esse é o mais enxuto? Esse é o mais enxuto, no outro devia ter uns 50, sei lá. Caramba, 50 alunos num ônibus de Rondonópolis
pra Uberlândia. Com dinheiro na carteira pra comprar Big Mac. Agora, eu entendo por que tem assalto, né? Tipo... Ele que escreve aqui, Yara, 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 chegamos em Uberlândia da mesma forma que no ano passado. Yara, Yara é o blá, blá, blá do Seinfeld, né? Do Seinfeld. Tá. Bagunçando muito e fazendo coisas que adolescentes 16 fazem quando estão em grupo. A única diferença é que quem acompanha agora seria um professor. E aí ele pede pra eu criar um nome fictício pra esse professor, que vai ser Sr. Crabapel. Perfeito. É o marido da senhora Crabapel, né? Isso. Novamente fomos pro shopping, depois fomos jantar, bebemos de novo e o professor Crabapel fez vista grossa. Na volta para o nosso hotel, reparamos que tinha uma rua de Uberlândia com uma concentração considerável de profissionais do sexo oferecendo ali o seu produto. A partir dali, foram 15 minutos de pedidos insistentes ao professor Crabapel para que, após chegarmos no hotel e deixarmos as meninas descerem do ônibus, os meninos ficassem e voltassem para que pudéssemos contratar os serviços de algumas das moças que ali trabalhavam honestamente. Vai vendo. Lindo como ele deixou super polido Foi. o simples conceito de pagar putas. Após várias tentativas frustradas, eis que quando chegamos no hotel, o professor fala baixinho para um dos meninos que estava tentando pela última vez uma negociação. Fala para os meninos ficarem no ônibus. Não estávamos acreditando no que ia acontecer. Na realidade, nem sabíamos o que ia acontecer. Éramos uns 15 minutos, mais o professor Crabapel e os 2 motoristas rondando em um ônibus para pegar prostitutas em Uberlândia. Nelson Rodrigues não seria páreo para esse roteiro. Eu acho que esse professor, na verdade, é o Crush e o palhaço. Após uma breve conversa e uma cotinha de R$150, foi definido que iríamos pagar 2 moças para fazerem striptease dentro do ônibus. E aconteceu. 2 putas dentro do ônibus dançando nuas para 15 meninos de 16 anos e 3 adultos. Cara, que errado isso. É muito tão errado cara. em tantos níveis, cara. Que desastre. Os adolescentes que ouvem esse podcast podem até se animar, mas os pais que ouvem esse podcast nunca mais vão deixar seus filhos viajar juntos. Exato. Ou eles são assaltados no caminho, ou eles têm stripteases de prostitutas no ônibus. Isso. Ou eles levam leitada na cara. Ou eles são... Que é um ônibus, ou eles são corrompidos pelo professor, né? E os motoristas. Em um momento de euforia, foi decidido que todos pagariam para que uma delas aplicasse uma prova oral em um de nós. Oferecemos para o menino que na época era conhecido como Virgão da turma. Mas ele se negou, claro, e um outro entrou no seu lugar. Sim, fomos fazer uma prova e paramos no centro de Uberlândia com uma puta dançando e se esfregando em todo mundo. Os motoristas eram os mais assanhados. E outra fazendo um bola-gato em um dos meus amigos no fundo do ônibus. Nossa senhora. Terrível. Que porra é essa? Eu costumo duvidar um pouco das histórias que a gente recebe aqui, mas essa é tão absurda que eu tô acreditando. Ninguém teria pensado numa coisa tão absurda. Pois é. E se você pensar bem, assim, é tão brasileiro, né, cara? Tem tão a ver, assim, com a nossa cultura, assim, que, não, vamos levar essa molecada aí pra todo mundo virar homem, né? Puteiro de uma pessoa. Sim. Saiu lá de Rondonópolis. Ele continua aqui. Obviamente que quando voltamos pro hotel, todas as meninas estavam no lobby, extremamente bravas, querendo saber onde tínhamos ido. Já tínhamos combinado que a história seria de que fomos todos jogar sinuca em um bar. 13 anos depois, ainda me surpreende que esse professor não foi demitido. Mas talvez o que mais surpreende é realizar que ele dava aula de ensino religioso, né? Ou isso explica tudo, né, também. Muito bom, do plot twist carpado. Senhor Crabapel. O conceito de péssimo professor acabou de ser totalmente transformado. Redimensionado. Eu confesso pra vocês que eu fico um pouco aliviado de não ter acontecido nada de errado nessa história. Porque, cara, porque todo mundo Como não foi aconteceu nada de errado? Não, no sentido de, cara, podia ter acontecido algo muito traumatizante pra alguém aí. Tá uma merda. E no fim, até que, tipo, todo mundo voltou feliz, não aconteceu nada. Podia ter dado uma merda muito pior. Talvez alguém tenha voltado com, sei lá, gonorreia. Pode ser. Ou se ele falasse assim, e depois não conseguimos fazer a prova de tanto cheirar cocaína, qualquer coisa assim. Eu trouxe aqui alguns e-mails também, que eles têm relação com o episódio que a gente fez com o Adriano, que a gente falava daquela tipologia escolar, que a gente falava dos estereótipos das escolas brasileiras, que você, Gustavo, muito brilhantemente colocou que a gente não tinha uma mitologia das escolas brasileiras, e a gente usava a americana, né? Então que a gente precisava trabalhar nisso daí. É isso aí, foi no episódio 8, que a gente, Escolas Atrapalhadas e Faculdades do Barulho, que a gente gravou com o Adriano, e lá a gente listou o que seriam os estereótipos
Ao invés dos estereótipos americanos, tem o quarterback, a cheerleader, né, o nerd. A gente listou o que seriam os estereótipos brasileiros dos estudantes. A gente não vai listar aqui de novo, né? Ouve lá o episódio 8 de novo. Mas aí teve um pessoal que escreveu adicionando novos. E essa era a ideia, né, Rafael? A gente não queria ser definitivo ali. A gente queria começar a criar um catálogo, uma Wikipedia de estereótipos escolares brasileiros. E aí o pessoal escreveu mais alguns. E como o Adriano tá aqui de novo, a gente trouxe pra comentar nesse programa. Fala aí. Vamos lá. Esse é o e-mail da Suelen Quintino, de 27 anos. Ela é designer e cofundadora da startup www.listen.life, Joinville, Santa Catarina. Olha aí, um jabá de graça. Momento jabá. A maioria dos estereótipos que comentaram neste episódio também servem para as meninas, mas acredito que, sendo meninos, vocês não têm tanta memória das divisões internas dos grupos do outro sexo. Certamente, até porque eu falava com as meninas só o necessário. Não, na verdade era o contrário. Elas falavam comigo só o necessário. Você era o motorista do ônibus da escola. Tipo isso. Voltando aqui a Suelen. Apenas esclarecendo que nasci em 89 e até a 8ª série estudei em escola pública e durante o ensino médio fiz Senai. Então a escola que fui pode ser bem diferente da que vocês foram. Aqui segue minha contribuição. Aí ela começa com os estereótipos. As atletas. Geralmente parecem mais velhas que a turma toda, porque são grandes e atléticas. Muitas vezes chamadas de cavalas. Sempre são convocadas para os jogos entre escolas, cidades, etc. Cavalas, é isso mesmo. Na minha escola não tinha muito disso aí, não. Na minha também não. Não tinha muitas cavalas? Não. A popular. Pelo menos na minha experiência, ela não necessariamente era patricinha. Ela sempre é bonita. Mas muitas delas eram super legais e falavam com todos. Só que a diferença é que seus cadernos de perguntas sempre eram super cheios de respostas. Suas fotos no Fotolog sempre bombavam de comentários assim que ela publicava sua foto diária. Assim ela tinha que copiar todos os comentários, colar manualmente para abrir espaço para o restante dos seus seguidores. Olha só. É muito moderno isso aí, Fotolog. É. Mas olha aí, era internet moleque essa aí. Mas eu acho que é legal isso aí que ela falou, porque isso é uma verdade. A garota popular da escola nos filmes americanos, ela geralmente era uma escrota, né? Ela não fala com ninguém, ela é meio... Uhum. E, em geral, nas escolas brasileiras, a menina popular, ela é legal, ela fala com todo mundo é amigo dela, isso que faz dela popular, né? É uma diferença grande. Ela fala com todo mundo, menos com você. Não, menos comigo, mas é porque você não tem que ouvir os outros... Mas é que você tem que ouvir os outros estereótipos. Mas ela fala em geral, não, inclusive até com você, porque em geral, a menina popular do filme americano, ela é má, principalmente com os nerds, coisa assim. Pelo menos na minha experiência, as meninas populares das escolas brasileiras, elas não falavam com os nerds exatamente, mas elas não eram escrotas com eles. As benditas. O bendito fruto no meio dos machos. São meninas que não têm paciência para outras meninas. Elas só andam no seu grupo de meninos. Geralmente gostam de jogar futebol, Magic, Tazo, Bafo. Isso varia do grupo que ela está inserida. Eu nunca conheci essa menina. Eu acho que ela é um sonho, na verdade, pra esses meninos aí. Que ela realmente existe. Eu tinha uma amiga que gostava de futebol e só andava com meninas, mas ela era do meu prédio. Ela não era da escola. Eu lembro, a Karina. Não, mas... demais. Exato. Ela era muito legal. Volta e meia aparece mesmo umas garotas que simplesmente não ficam perto de outras meninas. Tem um aqui muito bom agora. A barraqueira. Uma infeliz que por algum motivo na vida gosta de chamar a atenção fazendo barracos. Ela faz barraco com os alunos, com os professores, com a moça da cantina. A principal frase dela é: eu vou te pegar lá fora. Cara, essa barraqueira eu tô vendo ela na minha frente. Tinha uma menina muito barraqueira na minha escola. E realmente parece que elas querem construir uma imagem em cima disso, assim. Não sei, que elas são aguerridas, que elas são sinceras. Mas no final ela é só uma barraqueira e ela é muito incômoda pra quem tá por perto. Quando eu tava no primário, tinha uma barraqueira dessas que ela passava chutando o saco de todos os meninos. Nossa, beleza, hein? Que isso? Nossa, a gente só queria que ela morresse, só isso. Eu não sei porquê, né? Aí eu confesso que eu vi ela, tipo, muitos e muitos anos depois, já adulto, acabando um namoro por telefone, numa livraria, e o meu coração ficou muito quentinho.
Vê-la se foder na vida me vingou em algum grau, sabe? As molengas. Elas me irritavam demais, pareciam feitas de açúcar. Você as reconhece olhando pra debaixo das árvores em toda a educação física. No ensino médio mesmo, tinha uma guria com hemorragia, pois usava a desculpa de estar menstruada toda semana para não precisar fazer a aula. Cara, realmente tem um grupo de meninas que se recusa a fazer educação física, assim, elas chegaram à conclusão que aquilo ali não é pra elas e que elas vão usar de todas as desculpas, inclusive dar em cima do professor, pra não precisar fazer a aula. É verdade. Sim, é verdade. A educação física é um negócio bem problemático pra meninas. Meu textão está longo, mas acho que já ajudei com uma página desse catálogo humano aí. Eu sempre fui medíocre, tanto nas notas quanto em outras coisas, então era um pouco de cada coisa, menos da barraqueira. Falava com todo mundo, sempre andava com meninos, como sou alta, praticava vários esportes, mas nunca me dediquei a ser nenhum estereótipo profundamente. Olhando pra trás, não me arrependo da minha mediocridade. Hashtag tamo junto. Foi um bom e-mail. Você lê o próximo aí, Guga? Fala, Guga, beleza? Esse é o Davi. Ou David. Estou gostando bastante do podcast. Estou mandando essa carta eletrônica somente para receber o link do podcast proibido. Olha só, e você foi lido aqui. Ele mandou um correio E. Vocês se lembram quando o governo brasileiro ia lançar um serviço próprio de e-mail que ia se chamar mensageria eletrônica? Fantástico. Não ia fazer muito sucesso. O nome é ótimo, né? Ia ser feito pelos Correios. Posso dizer que me identifiquei bastante com as lembranças dos estereótipos da escola. Eu acho que faltou um estereótipo que é o garoto de bigode. Na puberdade... Isso não é estereótipo, isso é categoria de filme do Netflix. Filmes com bigodes, garotos de bigodes. Na puberdade, os garotos desenvolvem pelos em todos os lugares, inclusive o bigode. Mas esses pelos são muito finos, o que acaba criando uma sombra abaixo do nariz e que fica, de certa forma, constrangedor. O Adolfo, meu colega, tinha bigode. Cientificamente chamado de buço. O Adolfo, meu colega que eu falei lá em cima, que chamava Adolfo, ele tinha bigode. Adolfos costumam ter bigode. Pois, agora que eu fui me tocar... Anos, eu nunca tinha pensado na ironia. Isso tá ficando muito errado. Os garotos de bigode, em sua maioria, são magricelos e simplesmente ignoram o bigode, fingindo que eles não existem, o que fica constrangedor pra quem olha. A gente pensa, poxa, será que eu digo ou não pra ele passar uma gilete? Bom, espero que tenham gostado. Olá, Personas Caio Corrêa aqui, editor do programa, e eu queria aproveitar este e-mail pra dizer duas coisas. Eu já fui um garoto de bigode, influenciado por alguns amigos na época, mas isso durou muito pouco, porque em questão de um ano eu já era o garoto de barba, que eu acho que é outra casta aí que vocês ainda não disseram. E dizer também que na minha escola isso se chamava bigodinho futsal, porque é 5 de cada lado. Abração. É verdade, existia o mesmo garoto de bigode. É que a gente acha que ele tá ignorando o bigode, mas ele pode estar cultivando o bigode. Ostentando o bigode. Ostentando o bigode, exato. Cara, eu tinha um colega que era o garoto de bigode, ele era magricelo, e ele era, assim, ele parecia ter alguma dificuldade cognitiva mesmo, sabe? Ele era burro, mas num nível, assim, que você não consegue compreender. Não é que ele não tinha dificuldade nas matérias, mas ele falava umas coisas que não tinham sentido. Então ele era muito, muito, muito mentiroso. A gente chegou a fazer um top 10 das mentiras dele. Eu lembro aqui de algumas mentiras que ele contou. Uma mentira que ele contou era que ele conhecia um cara que tinha pego um ônibus de Brasília para Guarapari e o motorista errou o caminho e ele foi parar na Disney. Nossa, tadinho, cara. Sério, cara, mas isso a gente tinha 14 anos e o cara falava isso. Coitado. Mas esse é outro estereótipo. Sempre tem na turma um cara com... Um mentiroso. Mentiroso e sempre meio, como que eu posso dizer assim, muito atrasado intelectualmente, sei lá, cognitivamente. É triste, mas acontece, tem sim. Ele não era, ele andava com a gente, mas ele contava essas coisas. A segunda coisa que eu lembro que ele mentia é que ele falou que ele estava fazendo, a partir de sucata, armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, em tamanho real. Isso poderia ser verdade. Ele vendia essas armaduras e que um menino estava usando, foi atropelado e não se machucou porque ele estava usando a armadura. Coitado desse menino, cara. Coitado. E a melhor de todas, e que ele me contou muito em segredo, e na época eu de fato não contei pra ninguém,
é que ele já tinha tido comunicação com extraterrestres e que os extraterrestres teriam descrevido pra ele como que era a vida nesse planeta. Aí, vai ver que é por isso que ele tá tão lesado. É contato com os aliens. Talvez essa tenha sido a história verdadeira. Eu prefiro acreditar nessa. Posso ler o último aqui? Lê o último aí. Gabriel Amaral. Olá, Guga, Rafael, e se houver, convidado. Digam olá, Danilo e Adriano. Olá. Me chamo Gabriel Amaral, tenho 21 anos, estou no último período de jornalismo e moro em Tanguá, Rio de Janeiro. Não. Qual o problema? Eu não quero morar em Tanguá? Não, Tanguá nenhum problema, mas o último período de jornalismo é muito problema. Ah, entendi, tá bom. Ter chegado lá ainda e não ter desistido é muita falta de criatividade. É verdade. Sobre a introdução do último podcast, onde vocês citam estereótipos da Brazilian School, lembrei de um que, pelo menos por aqui, sempre esteve presente. O amigo das meninas, que é um homem que sempre anda com as meninas, em geral as patricinhas, e causa dúvida nas outras. Ele é gay? Ou ele está com as meninas apenas para ter vantagens? Caralho, cara, você não acredita no poder da amizade? Ele não pode só ser amigo delas? Um ponto importante também é a menina que joga futebol. Mas essa normalmente é a mesma que é legal, inteligente, etc. Andrea Zuckerman. Não! Em hipótese nenhuma. A Andrea Zuckerman, ela é intelectual, ela se foca nos estudos, ela não vai jogar futebol no recreio. Eu nunca vi essa do futebol. Não, mas a Karina, que o Rafael falou aí, que morava no nosso prédio, ela jogava futebol. E, cara, é impressionante como isso mudou ao longo do tempo. Isso era o quê? No começo dos anos 90, ela era, tipo, sapatão, lésbica, anda com os meninos, joga futebol. Tipo, ixi, hoje é super tranquilo. Hoje é ok. Isso realmente acabou, né? Uhum. Normalmente, meus tempos de escola, era por essas que eu me apaixonava, a futebol. Até porque um fator contestável da lista de vocês é de que as patricinhas eram as mais bonitas, quando na verdade eram elas mesmas que se intitulavam as mais bonitas. Pra falar a verdade, o comum é ter uma muito bonita e outras que vão na aba. Faz sentido. Faz algum sentido. Mas são elas que inventam o critério do que é bonito ou não. A gente só tem que seguir, não tem outro jeito. É tipo isso. É isso aí. Isso se aplica na sociedade como um todo, né? A moda e tudo. Sobre mim, transitei em vários desses estereótipos durante minha vida escolar. Entre a 5ª e a 7ª série, hoje 6º e 8º ano, eu era o pirralho. Mas não só pela maturidade, mas sim pela idade mesmo. Fui matriculado na escola com 3 anos. E como meu irmão ensinava tudo em casa, eu já sabia ler e escrever. E daí, aos 4 anos, me adiantaram para a alfabetização. Com isso, cheguei na 5ª série com 9 anos, sendo que a maioria da turma tinha entre 11 e 13. Ou seja, eu nunca tinha amigos na minha própria turma, e sim nas turmas abaixo da minha. Eu sofri o mesmo problema, eu sofri a vida inteira com isso aí. Por isso que eu também era o pirralho, até uma boa parte do... Pirralho é um dos estereótipos. Porém, para driblar o fator pirralho, eu tentei me enquadrar no jogador de futebol. Sempre fui muito bom goleiro, e nessa época já jogava com turmas à frente, o que me fazia ser reconhecido na escola também com os mais velhos. Ah, então ele foi o bom no futebol. É um outro tipo de bom no futebol, é o bom goleiro. Só sempre tem 2 na escola inteira, né? E o bom goleiro joga todas as partidas, né? Porque ninguém quer ser goleiro. Abrindo parênteses aqui para comentar um outro momento do podcast que tem a ver com essa época da minha vida. O estágio de futebol me fez pegar R$1 que recebia todos os dias da minha mãe para lanchar na escola e comprar todos os dias o jornal Lance, que fala apenas de esportes. Como acumulei em casa, eu tinha mais ou menos 500 jornais aos 15, 16 anos. Não, nossa. Credo. Por sinal, o Rafael fazia isso também, cara. Ele comprava o Jornal dos Esportes, sabe? Exatamente. Não é Jornal dos Esportes, né? Era Jornal dos Esportes. Em inglês. Sports. E ele era cor de rosa. É um jornal rosa, né? E ele folha rosa. Não, e era horroroso, cara. Horroroso. Porque eram os piores comentaristas de futebol de todos os tempos, cara. E era... Primeiro que era só sobre futebol carioca. Tudo bem, né? Porque era o que a gente acompanhava. Mas assim, eram os piores comentaristas, cara. Não dava pra entender por que diabos ele comprava essa merda. E largava no banheiro e eu acabava lendo também. Mas era só futebol? Basicamente só futebol. Tem lá uma outra... Sports significa futebol. Não, bem claro. O nome é Jornal dos Esportes, mas ele falava só sobre futebol. Exato. Até o dia que ele faliu. Merecidamente. Cara, era muito ruim. Era tipo... Sabe esses programas, assim, de mesa redonda com menor audiência possível? Que é só o cara fazendo jabá... Cara... Você só tá fazendo parecer melhor, cara. eu me lembro daquela piadinha que circulava na internet do fim do mundo contado pelos diversos veículos brasileiros e tinha o Jornal dos Esportes nessa lista e era a manchete do fim do mundo dele é: o Flamengo deixa de existir. Era tipo isso mesmo. Eu lembro que uma vez o Jornal dos Esportes era... Não, peraí. Jornal dos Esportes. Jornal dos Esportes. E era a final do Campeonato Brasileiro, mas era entre 2 times não cariocas. E aí eles
colocaram na capa um jogo entre o Bangu e, sei lá, o América, que era um jogo que ia acontecer no Rio de Janeiro naquele dia. Um amistoso. Era tipo um amistoso ou era um campeonato sem os grandes, e era isso aí, era a final do campeonato sem os grandes, e eles colocaram isso em vez de botar a final do Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar para dedurar o Rafael aqui de uma coisa muito típica da infância e adolescência dele. O Rafael era o maior fã da Bandeirantes, o canal dos esportes. Mas eu também gostava da Não, mas o Rafael era mega fã. Qualquer coisa que tivesse Luciano do Vale, ou então o Elia Júnior, ele tava assistindo, Elia cara. Júnior já, ele era fã dessa galera. Pra ele, assim... A Virgínia Novick, a Cléo Brandão. Não, e nessa época tinha umas coisas assim, desfile de 7 de setembro apresentado pelo Elia Júnior. Aí ele assistia, entendeu? Carnaval na Band... Band com... Carnaval nunca. Não, quem era aquele cara... Quem era um cara que era meio Mauricinho, assim, que depois ele foi pego num esquema de suborno e tal? Era o Luciano Júnior, o filho do Luciano do Vale. Carnaval apresentado pelo Luciano Júnior. Tava lá o Rafael assistindo. E o Luciano do Vale tinha um programa que ocupava todas as madrugadas da Bandeirantes, assim, que era tipo... É o Vale Tudo. O Vale Tudo. Que era tipo a Igreja Universal, só que na época era o Luciano do Vale, era o Amaury Júnior do Luciano do Vale, né? Era tipo um programa Amaury Júnior, era o Luciano do Vale fazendo um jabá pra uma galera e tal. E o Rafael assistia isso a noite inteira, a gente dividia um quarto. Eu assisti muito Vale Tudo também. Putz, o Rafael só assistia isso, cara. O Rafael era o maior fã, já visto da história do Elia Júnior. Não, Elia Júnior não dá. Elia Júnior já fica difícil, mas a Band naquela época tinha o fantástico show do esporte, que era o domingo inteiro de esporte. Tinha programa preferido do Rafael. Tinha tudo. Então, o Rafael acordava e assistia isso até de noite. Assim, ele só parava pra dormir quando ele não aguentava mais. Quando o Elia Júnior falava tchau, aí ele ia dormir. Eu acordava cedo, eu vi o Luiz Mata jogando tênis, eu assistia Fórmula E. Fórmula E. Durante a semana eu assistia Faixa Nobre do Esporte. Isso é depois, né? Um pouco depois da época. Um pouco depois, mas passava Campeonato Paulista da segunda divisão e eu assistia. Inclusive eu assisti o Quadrado Mágico do Mojimirim, que tinha Rivaldo, Leto, Valber Carrossel Caipira. E Wilson. O Carrossel Caipira, que foi todo pro Corinthians. Troféu hipsterismo pra você já. Muito obrigado. Cara, o Rafael, o que eu assisti de jogo de segunda divisão do Campeonato Carioca, cara, não é brincadeira. Qual que é o nome do locutor lá do Rio, lá? O Januário de Oliveira. Januário de Oliveira. Tá lá um corpo estendido no chão. Exatamente. Tá aí o que você queria. Continuando aqui o e-mail do nosso amigo Gabriel Amaral. A gente tem que fazer um podcast inteiro sobre a Bandeirantes. É isso aí. O Rafael... Isso que eu acho. Não, o Rafael, se ele puder... Eu lavar o cabelo. O Rafael, se ele puder, não é um episódio, é um podcast, é um show. É o Bandcast. É o Bandcast, várias temporadas. O Rafael sabe a escalação do Volta Redonda... Não, eu pensei que você ia falar aquele que sabe a escalação da Seleção Brasileira de Masters, da Copa Pelé. Aí sim. É óbvio que sabe. Fala aí, Rafael. Foi incrível. Não, eu não sei, mas tinha o Rivelino, tinha o Tostão. Cafuringa. Tinha o Cafuringa, não lembro do Cafuringa. Cafuringa. Mas eu lembro que teve um jogo deles aqui em Brasília e eu fui assistir. E foi incrível. Eu lembro Pelé de Masters é o showball de hoje, era a Copa Pelé de Masters daquela época. E ela acontecia toda em Vinhedo. Tem uma coisa que a gente nunca falou, nem no Poco Pixel, eu acho que o Danilo também nunca falou no Bola Presa, é como que a gente gostava de assistir o Rock Go da MTV. Rock Go, era legal mesmo. Rock Go era legal mesmo. Era difícil. Mas o Rock Go era um programa de humor que usava o futebol como base. Porque ele era editado, ele era mais bem feitinho ali. Ele não era tipo, fica aí vendo qualquer jogo de futebol que tá passando. Porque esse show da Band era isso aí. Sim, olha, hoje o Rui Chapéu, né? Não, tinha o Rui Chapéu, mas no meio da semana tinha jogo assim, Volta Redonda e Bangu. Pela segunda divisão do Campeonato Carioca. Tinha direto. E a gente assistia. Por que alguém faria isso consigo mesmo? Cara, o Rafael, porque o cara era fã do Elia Júnior, cara. Olha, o Elias Júnior teve que não era fã do Elias Júnior. Eu vou contar uma história aqui do Elias Júnior. Uma vez eu tava assistindo de madrugada o campeonato de moto velocidade. Você ouviu você mesmo falando isso? Não, deixa ele acabar. Valentino Rossi, coisa assim. E aí quem tava narrando era o Elias Júnior. Ele não narrava nenhum esporte, ele apresentava, né? Mas ele tava narrando nesse dia. E aí ele era horrível, assim, ele não sabia falar nada.
e aí os caras correndo lá de moto, e de repente ele fala assim, e lembrando que essas motos são veículos de 2 rodas em altíssima velocidade. Mas eu te digo que... Aí eu parei de assistir, talvez pra sempre. Rafael, sabe quem lembra dessa história? Quem? Você e o Elias Júnior. Porque eram só vocês dois que estavam lá. Tomara que o Elias Júnior ouça esse podcast. Olha aí, ó. Chama ele de convidado, deve ter um monte de história pra contar. Ele é fantástico. Deve ser legal. O Rafael não ia conseguir suportar esse momento, cara. É melhor isso nunca acontecer. Se for chamar um cara pra contar uma história, tem que ser o Fernando Vanucci contar a história do vídeo que ele gravou. Da África do Sul é logo ali? Da África do Sul, Senão seremos devorados pelos leões. O Rafael, antes de terminar o assunto Band, tem que lembrar dos incríveis concursos que tinha no show de esporte de domingo. Tipo das pilhas Energizer, por exemplo. Aquilo era maravilhoso. Tinha um concurso da De Pascoal. Você ligava, né, e se candidatava, e aí eles rodavam um peão, assim, que era igual o caça-níquel, sabe? E aí se desse 3 figuras iguais, você ganhava, tipo, um jogo de tapetes. Se desse 3 alemães, desse 3 do alemão ou do Nestor. Caraca, você sabe, Adriano! Eu sei! Exatamente, 3 alemão tipo ou 3... e companhia, só que os personagens da De Pascoal eram... E você ganha tapete de borracha. De Pascoal. Posso continuar lendo o e-mail do Gabriel Amaral ou a gente vai ficar nesse assunto? Eu não devia ter trazido esse assunto à tona, porque o Rafael não para de falar, cara. É o melhor momento da vida dele. Não, você tá aí relembrando paixões só sobre a Bandeirantes. A gente vai fazer um dia. O Rafael vai contar uma história dele, né? E aí ele vai contar essa história aí. Propagandas da De Pascoal. Como ser o maior fã do Elias Júnior da história. Como eu ganhei no concurso da Energizer. Continuando o e-mail do Gabriel Amaral. Porém, um dos maiores arrependimentos da minha vida foi jogar essa pilha de jornais fora por pressão da minha mãe e do meu irmão. Cara, eu tô do lado da sua mãe e do seu irmão. Ou seja, também. Jennifer, não jogue suas revistas fora, você vai se arrepender. É por causa de uma outra ouvinte que mandou um e-mail falando sobre jogar as revistas... Que revista que era? Piauí. As revistas Piauí dela fora. Ah, mas as Piauí merecem guardar. Não, cara, joga tudo fora, tem tudo online, joga tudo cara. Fora. Voltando à escola, da 8ª série até o 3º ano, eu estudei em 3 escolas diferentes, caramba. Continuei sendo o cara do futebol, mas passei a ser também o cara de boné, mas sem o boné. Me dava bem com todos, era conhecido por todos, mas não usava o boné. Acho que posso ter uma liminar pra exercer essa função, certo? Não, você não pode. Não, tem que ter boné. Você não pode ser o cara de boné se você não usava boné, cara, foi mal. É isso, Rafael? Chega de e-mail? Chega de histórias? Acho que chega, né? Você tem mais alguma coisa pra gente? Alguma história da Bandeirantes aí que você queira compartilhar com a gente? Eu preparei aqui pra gente uma análise de música. Tinha tempo que eu não fazia. E hoje eu trouxe uma música. Eu nem preciso localizar ela no tempo, porque ela é uma música muito recente. É uma música da Maria Gadu que se chama Chimbalaê. Eu tenho visto pessoas cantando essa música e elas sempre cantam assim com muito coração, sabe? Elas cantam muito emocionadas essa música. Assim, elas fazem uma força maior quando fala Chimbalaê, assim, elas cantam Chimbalaê gritando, assim. Então, eu fiquei intrigado com essa música, eu ouvi na rádio e resolvi trazer a análise dela aqui pra gente. Eu quero dizer que eu nunca ouvi essa música na vida. O Rafael sempre fala e parece que é o maior sucesso. Mas eu tenho orgulho de ter conseguido criar uma barreira que eu não ouço essas músicas, cara. Mas assim, eu não ouço música alguma, o Danilo é testemunha. E essa eu conheço. Né? Pois é, cara, eu não conheço. E sabe assim, tipo, o sucesso do verão? Mas essa não é sucesso do verão, essa é a Alpha FM. Não, tá bom, ok. Mas sabe, todo ano tem o sucesso do verão. Tem uma música que é a música do verão, do refrão, não sei o quê, que faz maior sucesso. E é sempre algo terrível, né? Porque talvez pior, né? Esse ano é a prova disso, né? Qual foi a desse ano? Desse ano, qual que é o nome censurado da música? Caramba! Teve a do Michel Teló, teve uma que foi um funk, teve todas essas aí. Eu fico sabendo da existência da música, eu ouço o título da música. O nome censurado da música desse ano é Deu Onda. Deu Onda, ok. Depois você procura. Não vou procurar. Então, eu fico sabendo o nome da música, eu sei da existência dela, mas eu consigo passar incólume, eu consigo não ouvir a música. Todo ano. Mas aí você fica fora do Zeitgeist. Sim, e é uma maravilha, cara. Eu me sinto muito bem. É uma delícia, né? Nada melhor do que ser alienado. É muito bom. Tipo, Lepo Lepo. Não teve um ano que foi Lepo Lepo? Eu nunca ouvi essa música. Sim. Eu sei que ele existiu, eu sei que tem o nome, mas eu nunca ouvi, eu não sei como é. E eu fico imune a essa porra toda. Muito. Eu já contei isso no Poco Pixel.
Mas como eu não tenho o hábito de escutar música popular por mim mesmo, de eu ir ativamente no Spotify, clicar na música e escutar, eu sou um ouvinte passivo, né? Quando eu tô em outros ambientes, tipo rádio de carro, dentista, ou no supermercado, dentista e coisas desse tipo. E aí eu descubro, quando é repertório internacional, eu descubro que músicas são essas quando eu assisto o Super Bowl do ano. Então o Super Bowl do ano é o momento em que eu associo as músicas que eu escuto no supermercado com os cantores, os nomes das músicas, etc. É um grande momento de epifania musical pra mim, é o Super Bowl. Mas porque eu a cara das pessoas, né? Eu não sei os nomes das caras, não sei nada, assim, eu escuto passivamente. Aí o Super Bowl me mostra isso pra mim. Mas isso porque o Adriano só ouve música de câmara, né? não, eu também escuto música sinfônica. Vamos lá. A música começa assim, ó. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Aí eu fiquei muito curioso e resolvi pesquisar o que era Chimbalaie, né? Acho que é a primeira coisa que dá vontade de fazer. Pois é. E aí eu achei assim, jogando no Google, o primeiro Google, a primeira definição que aparece é assim: palavra africana onde você recebe dos orixás africanos um conforto de paz e coisas boas de forças positivas, sendo também uma forma de bem-estar com a natureza. Aí, cara, isso é tão falso, mas é tão falso que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que não existe uma palavra africana, né? Na África tem entre 1.250 e 2.100 línguas. E o cara fala palavra africana. E aí ele fala que você recebe dos orixás africanos. Cara, não existem orixás africanos, eles são uma entidade superior a isso, né? Superior a fronteiras terrestres. Então eles são orixás. Os orixás africanos não podem entrar na Itália, né? Porque... tipo, não, o deus americano... Não tem passaporte. O deus americano te concedeu essa bênção. Não tem orixás africanos. E aí fala... Eu gosto do Jesus norueguês, porque o Jesus sueco não é muito legal. É isso. E o Jesus esloveno. O Jesus esloveno é danado. Esse sim. Um conforto de paz e coisas boas de forças positivas. Cara, a pessoa não sabia o que escrever e escreveu isso pra dizer assim: eu vou colar o que significa Chimbalaie. Eu resolvi analisar a letra pra ver se eu conseguia tirar o sentido que Chimbalaie tem lendo o restante da letra. E aí quando ela fala assim... Chimbalaie se escreve com X ou com CH? Com SH. SH? Nossa, pior ainda. Aí não é que cacete inventado, hein? É do orixá com SH. É dos orixas, né? Tinha uma banda chamada Orixas. De repente... Deve ser isso, deve ser isso aí. Assim, a primeira frase é quando vejo o sol beijando o mar. Aí eu imagino, o sol beijando o mar. Se você imagina o sol encostando no mar, é muito radical, né? Porque a Terra está muito longe do sol. Agora, se o sol se aproximasse só um pouco do mar para dar um beijo no mar, o que aconteceria? A resposta óbvia é que a Terra ia aquecer. Agora, a Terra ia aquecer, talvez o planeta todo derretesse. A água ia evaporar, né? A água ia evaporar. Se a gente chegasse muito perto, o céu ia ser todo encoberto pelo Sol, porque o Sol é muito maior do que a Terra. E outras coisas estranhas iam acontecer, tipo o ano ia ficar mais curto, ia subir o nível do mar. E dependendo do quanto ele ficasse, assim, se ele movesse só um pouquinho, já elevava 4 graus. Se ele elevasse 4 graus, o mar já subia 50 metros. As economias iam colapsar, obviamente. As pessoas iam ser obrigadas a se mover da costa para os centros. Provavelmente poucas pessoas sobreviveriam e provavelmente haveria uma onda de explosões nucleares, porque ia causar uma guerra mundial. E algumas cidades, como Cairo, como Phoenix, Adelaide, iam atingir 45 graus de temperatura todos os dias durante 4 meses do ano. Só coisa bacana, só. Só coisa bacana. Não ia ter mais eclipse solar. Se tivesse um Chimbalaie, o filme, ele seria dirigido pelo Roland Emmerich. Que é o cara que faz todos os filmes catástrofe, assim, de terremoto, de ataque alienígena. Então, obviamente, se quando a gente pensa que o sol beijando o mar aconteceria todas essas coisas, talvez Chimbalaie seja a palavra da desgraça absoluta da humanidade. E aí ela faz uma canção doce, né, uma canção agradável, mas ela tá, na verdade, falando de uma coisa muito desgraçada que é Chimbalaie, que é o sol beijando o mar. Ela tá cantando sobre o apocalipse. Porra, genial. Sobre o apocalipse. Exatamente. Então esse é o paradoxo. A letra é sobre uma catástrofe, sobre o fim da humanidade.
sobre o fim da aventura humana na Terra. E aí, ao mesmo tempo, a melodia é algo aconchegante. Aconchegante. E o restante da letra prova isso. Que ele fala assim: natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Agora, a natureza não é deusa do viver, né? Ela é tanto a deusa do viver quanto a deusa do morrer. Porque não existe natureza só com vida. Porque a morte é parte do ciclo da vida. Muito bom. Então, Ok. ela disse isso pra mostrar mais uma vez que essa música é paradoxal. Uhum. E ela continua assim, ó. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Cara, nenhum barco de papel volta. Então... Uhum. E assim... Imagina Iemanjá, a gente falou de orixá, agora imagina Iemanjá, que recebe todas aquelas oferendas todo ano, tendo que se preocupar com um barco de papel indo embora. E Iemanjá tem coisa mais importante para fazer. Então, novamente ela tá falando de uma coisa para desdizer essa coisa, o que começa a me trazer uma genialidade sobre essa música. Ela coloca: quanto tempo leva para aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ela voltou pro pescador entre o mar e o anzol. Agora, quanto tempo leva para aprender que uma flor tem vida ao nascer? Nenhum tempo. Zero. Zero tempo. A não ser aquele seu colega lá que era mentiroso. Talvez ele um pouco, Menino do bigode. Ele vai dar uns 15 segundos. Então, ela fala como se isso fosse levar muito tempo e leva pouco tempo. Ou seja, de novo, ela tá falando uma coisa pra dizer outra. Continua aqui a letra. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Que rima horrível! Eu acho que ser capitã desse mundo e poder rodar sem fronteiras, ela tá fazendo uma clara alusão ao programa Ciência Sem Fronteiras. Que Claríssima. Eu pensei que era um product placement da TIM. Eu achei que fosse. Podia ser também. Eu já acho que ela tá se referindo à ideia do Sol se aproximar da Terra e o ano ficar mais curto. Porque ela tá falando aí, viver um ano em segundos. E é isso mesmo. Olha, boa. Não achar sonhos besteira foi o momento J Quest da música dela, né? Da Maria Gadu. Foi só pra rimar, ou é papo de universitário, assim, que já tá bêbado, 5 da manhã? Eu não acho sonho besteira, não sei. Bom, tudo bem. E aí, ela não conclui, né? Ela fica repetindo o Chimbalaê até você vomitar. Mas até ficou bom pra música. O final da letra fala assim: me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ok. Quando mentir é preciso, você sempre pode falar a verdade, porque ninguém disse que mentir era impossível. Você disse que era preciso, mas você sempre pode falar a verdade. Então, definitivamente, essa é uma música sobre o que ela não é. Mas, com tudo isso, a gente ainda não resolveu o mistério do que significa Chimbalaê. Então, Chimbalaê, basicamente, é aquilo que não é, né? Como não é o que não pode ser, dos Titãs. Uhum. Ou, muito mais provavelmente, é uma palavra inventada, do mesmo nível de Hilarie. Uhum. Exato. Hilarie é a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Então, Chimbalaê pode ser também. Chimbalaê é a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Uhum. Então, dá pra cantar isso, inclusive. A gente cria aqui um conflito, porque a gente descobriu aqui, fazendo análises musicais, que a música popular brasileira era cheia de tensões, de conflitos ocultos entre os diversos autores relevantes. E aqui a gente tem esse conflito Gadu Cid Guerreiro, que é o autor da música Eu tô rindo porque eu lembrei do Cid Guerreiro. Eu achei que a música faz uma referência clara à pulsão de morte no Freud. Nossa, não é? Uma música muito freudiana sobre essa vontade que a gente tem de ficar vivo, que ao mesmo tempo leva à vontade de querer morrer. Porque a morte é a proteção definitiva, em que não tem mais sofrimento, né? Uau. Exatamente. Eu não sei nem o que dizer mais. É por isso que você precisa cantar. Eu acho que a gente Por isso que a gente fala Chimbalaê, né? Eu acho que a gente talvez pudesse renomear esse conflito de conflito silvestre e guerreiro.
renomear essa música como Pulsão da Morte Freudiana. Como se fosse uma tradução, né? Tradução na música Chimbalaia. Pulsão da Morte Freudiana. Tá aí um bom desafio pro Cid Guerreiro, fazer uma música do carnaval, a música sensação do carnaval baiano de 2017 sobre a pulsão da morte freudiana. Beleza, tamo aqui. Ia ser legal se o Freud fosse tema de alguma escola, de algum... Ia ser sensacional. Ia ser sensacional. Imagina, você ia poder ter uma ala dos sonhos, um carro alegórico dos sonhos. Será que já não teve? Uma ala só com... Não, deve ter tido. Crianças querendo fazer sexo com os pais. Ia ser legal se o carro alegórico do id caísse e destruísse o carro alegórico do ego. E obviamente tem que ter um carro alegórico que seja um pinto gigante. Isso. Precisa ter. Porque é tudo sobre isso. O abre-alas tem que ser um pinto gigante. E vai chamar O Falo. E teve um enredo em 2014 do Império da Casa Verde que tinha uma coisa freudiana de sonhos, olha só, viu? Ah, mas só dos sonhos, tinha que só ter dos o sonhos. resto. Não tinha o resto, só a parte dos sonhos. E fala, e na segunda linha já fala que nem Freud explica como é grande este meu coração de sonhador. Olha só. Demais, muito bom. Mas eu acho que ele tinha que passar por todas as fases. Tinha que ter a fase oral, fase anal, tem que ser completa. Vem o carro da fase oral. A família brasileira vai depois adorar. O carro da fase anal. Nossa, a Globo vai adorar passar isso, velho. Eu imagino o Kleber Machado narrando. Agora tá passando aqui o carro da fase anal. Isso aí que você tá vendo agora na tela é um cu. É um cu mesmo. Não, então tem uma criancinha dando tchau pro cocô. Que oportunidade desperdiçada, né? Eu sei que vocês têm mais coisa pra falar, mas eu quero terminar esse episódio com o termo tchau pro cocô. Então é isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, Danilo. Foi muito legal ter vocês aqui. Voltem logo. Valeu. Muito obrigado. Vocês são demais. Rafael, um beijo pra você.